Somos a EGCLIA. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast semanal. Espero que esteja tudo bem contigo. Se você não me conhece, meu nome é Antônio, sou o apresentador de nosso canal de podcast. Hoje, nosso bate-papo é sobre lixeiras, especialmente as dedicadas para reciclagem. Vamos passar pela origem das lixeiras ao longo da história, sua importância para a nossa saúde, questões legais para o destino dos resíduos. Também falaremos de alguns aspectos a levar em conta para selecionar suas lixeiras, como o tipo de material e o tipo de lixeira. Finalizando nossa introdução, o podcast dessa semana é um oferecimento das marcas de papéis sanitários, o Pit Paper, e de sabonetes para empresas, da Igisul. Esperamos que aproveite muito bem. Separar o lixo, colocar material reciclável em uma lixeira e material orgânico em outra. Estas ações são práticas conscientes de quem se importa com o meio ambiente, com a natureza e com a vida humana. No entanto, em pleno século XXI, a geração, a separação e o destino do lixo são questões de saúde pública, que geram problemas sanitários, econômicos, ambientais e sociais graves para todos. No caso das empresas e espaços comerciais, a coleta seletiva de lixo está relacionada a um posicionamento importante perante o mercado, perante seus clientes, colaboradores e faz parte de um envolvimento de responsabilidade social. Neste sentido, para garantir que o lixo seja separado de forma correta nas empresas, é fundamental que esses ambientes contenham lixeiras recicláveis, resistentes e práticas, distribuídas de forma estratégica. Mas qual tipo de lixeira para reciclagem escolher? Qual o melhor modelo para meu negócio e quais opções existem no mercado atualmente? Para responder a estas e outras questões relacionadas à separação e reciclagem de lixo, preparamos este podcast. Acompanhe e tenha à disposição os recipientes ideais. Para começar, vamos fazer um breve passeio pela história do lixo. De acordo com a História do Lixo, a limpeza urbana através dos tempos, livro escrito por Emílio Maciel Egenher, em 2019, até nas mais simples atividades humanas se produz lixo. Desde a preparação de alimentos, passando pelo nosso próprio metabolismo que produz dejetos, até indústria, empresas e espaços de saúde, a geração de lixo. Dessa forma, desde a pré-história já era preciso pensar em formas de eliminar os resíduos. E, lá nos primórdios, o lixo era queimado com o intuito de eliminar o mau cheiro gerado por ele. Enquanto o homem vivia em grupos nômades, o lixo não era exatamente um problema. Ele só passou mesmo a ser um problema a ser solucionado, a partir da fixação de aldeias e da formação de cidades. Já, como um marco na mudança da relação do homem com o lixo, podemos destacar o período do pós-Segunda Guerra, no qual a destruição de grandes cidades levou à necessidade de uma reorganização e de uma maior limpeza urbana. Em 1767, em Paris, surgiu a ideia de colocar 3 recipientes na rua para conter diferentes tipos de lixo. Em Nova York, a ideia foi retomada do passado. Mas ouça só, um problema ambiental importante, sobre a destinação de resíduos teve seu ápice em 1898. Delegações de metrópoles do mundo todo se reuniram em Nova York para debater sobre os problemas de então, como o crime, falta de recursos, infraestrutura e a poluição dos modais. Com um detalhe, o carro da época era o cavalo. E cavalo não dejeta gás carbônico e outros poluentes. Cavalo faz cocô, que além de liberar metano no ar, é, como todo mundo sabe, uma sujeira sólida, pesada e fedida. Foi uma época desafiante para as grandes cidades, até que surgiu o Salvador, o carro motorizado, que prometia maior conforto, velocidade e menor impacto no ambiente. Sim, ele prometia melhoria no meio ambiente. E hoje? O que temos de impacto, com relação aos veículos e combustíveis fósseis, é imenso. Quanto evoluímos com a ciência, né? Nos tempos modernos, entre os países que se destacam de forma decisiva, na mudança da relação da humanidade com o lixo, está a Alemanha. Até os dias de hoje o país se destaca no cenário mundial com práticas avançadas de reciclagem e gestão de resíduos sólidos. Além da coleta e limpeza das ruas, a Alemanha realiza a destinação final e recuperação desses resíduos.
Desde 1993, foram implantados diferentes tipos de aterros sanitários pelo país, além de sistemas de coleta seletiva com lixeiras específicas para cada tipo de material. No Brasil, a questão do lixo atravessou séculos e ainda é um problema grave e alarmante. 13 mil toneladas de lixo são removidas diariamente das ruas de São Paulo. Por se tratar de um desafio antigo e que afeta diretamente a saúde pública, fica cada vez mais urgente olhar para a geração e destinação do lixo nas cidades. Sem dúvidas, uma das formas de solucionar os problemas gerados pelos resíduos dispensados é a reciclagem do lixo. No Brasil, temos registrados os primeiros vestígios de reciclagem no ano de 1896, quando catadores de lixo eram orientados a destinar garrafas, ferros, folhas e outros materiais para fábricas e locais em que seriam reutilizados. No entanto, as preocupações relacionadas aos problemas de saúde e ambientais trazidos pelo lixo, em excesso, ganharam força somente na década de 20, quando começaram a surgir divulgações de outros países sobre a reciclagem do lixo e sua ligação com algum rendimento econômico. Nos anos 70, a criação de novas ferramentas e produtos que facilitavam a realização dos processos de reciclagem do lixo expandiram a extensão da reciclagem do lixo no Brasil. Entre as soluções, podemos destacar o retorno do lixo descartado para as indústrias e fábricas, que faziam o reuso durante a produção de novos produtos e serviços. A partir de então, passaram a surgir projetos e programas de incentivo às iniciativas de reciclagem do lixo, que têm procurado conscientizar, dia após dia, a sociedade sobre a importância desse gesto. Por meio da reciclagem de lixo, da separação em lixeiras de recicláveis, é possível preservar o meio ambiente, consequentemente, todos os seres vivos que fazem parte do ecossistema do planeta. Vamos agora apontar alguns números que refletem a grandeza do problema gerado pelo lixo por aqui. O Brasil responde por um total anual de 78,3 milhões de toneladas de lixo, dado oferecido pelo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, publicado em 2016 pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Deste total, o Brasil coletou cerca de 71,3 milhões de toneladas, um índice de cobertura de coleta de 91%. Ainda assim, o dado revela que 7 milhões de toneladas de resíduos não tiveram a coleta adequada, resultando em uma destinação imprópria e inadequada. Em relação às iniciativas de empresas e comércios no que diz respeito ao lixo, a pesquisa, de nome Engajamento dos Pequenos Negócios Brasileiros em Sustentabilidade, realizada pelo Sebrae, em 2019, com 1,8 mil empresários, mostrou que 81% já haviam adotado ações de gerenciamento de lixo. Entre a ação mais comum, realizada por 87% deles, é a separação de itens não recicláveis daquilo que pode ser reaproveitado, por meio do descarte em lixeiras de reciclagem. No entanto, o mesmo estudo apontou que apenas 31% contavam com uma política integrada de gerenciamento de resíduos. Bem, pensando então em estimular e fomentar a reciclagem do lixo no Brasil, foi implantada, em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de número 12.305, que organiza a forma com que o país trata o lixo e exige de setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. A conduta, que integra poder público, iniciativa privada e sociedade civil, é obrigatória e leva diversos empreendimentos a pensarem sobre o lixo que produzem e nas formas de descartá-lo corretamente. As empresas que ainda fazem descarte de forma incorreta estão sujeitas a multas e outras penalidades. Então, o que é considerado lixo empresarial ou comercial? Trata-se do lixo produzido em espaços como lojas, bancos, escritórios, restaurantes e todo tipo de empreendimento não industrial. Por conta da sua multiplicidade, em decorrência dos muitos segmentos existentes atualmente, os resíduos empresariais podem ser recicláveis, orgânicos, eletrônicos ou rejeitos, assim como o lixo doméstico. E, à medida que o mercado é aquecido, o volume de resíduos gerados pelo comércio e pelas empresas tende a crescer. Sendo assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos existe com a função de orientar os estabelecimentos para um descarte mais correto possível. Já que, de acordo com dados de pesquisas, o Brasil já não possui capacidade para suportar a quantidade de lixo produzida e a maioria é de itens descartáveis, aqueles que predominam na produção de lixo comercial.
Para colaborar com a questão do lixo, é fundamental que cada vez mais as pessoas e as empresas prezem por atitudes sustentáveis. Fazer a separação dos resíduos em classes como orgânico e reciclável é, sem dúvidas, uma das melhores formas de gerar um impacto positivo tanto ao meio ambiente como para a imagem do negócio. Para isso, a empresa deve investir na aquisição de lixeiras de recicláveis, ou de lixeiras de reciclagem, promover ações de conscientização junto aos colaboradores e levar informações importantes nos chamados Diálogo Diário de Segurança, os famosos DDS. Além disso, é possível fazer parcerias com cooperativas de reciclagem para que o destino do lixo seja o melhor possível e para contribuir para a geração de renda de outras pessoas. Já em relação ao lixo orgânico, este precisa ser descartado com o máximo de proteção, para evitar que restos de comida sejam consumidos ou contaminem pessoas, o solo e os animais. Entre as possibilidades estão o envio dos resíduos orgânicos para o aterro, parcerias com cooperativas de compostagem ou o encaminhamento para incineradoras, que conseguem transformar o lixo em gás metano, utilizado em atividades econômicas. Dessa forma, como dissemos antes, investir em lixeiras de reciclagem é um passo importante para a conscientização e melhor tratamento em relação ao lixo comercial ou empresarial. Caso você tenha um escritório ou uma loja, é preciso pensar na melhor maneira de estimular a limpeza e a organização do ambiente. As lixeiras devem ser práticas, resistentes e adequadas para o descarte dos resíduos, além, é claro, de um design que combine com o espaço. É essencial que o descarte de resíduos seja feito com cuidado e com o menor contato possível para evitar contaminação. Sendo assim, a funcionalidade e praticidade para jogar o lixo são dois itens que devem ser considerados no momento de escolher a lixeira ideal para o seu negócio. A seguir, vamos falar sobre alguns tipos de lixeiras disponíveis. Quando falamos de banheiros e escritórios, por exemplo, as mais recomendadas são as lixeiras menores, que evitam o acúmulo de sujeira e mau cheiro. Nas cozinhas, o indicado é usar lixeiras maiores. Além do tamanho, é importante checar detalhes, como por exemplo, a abertura por pedal, tampa retrátil e acessórios, como alça e balde removíveis. Podemos escolher a lixeira reciclável também pela sua capacidade, e, para saber da ideal, deve-se verificar a relação com a quantidade de lixo gerado. No caso de salas comerciais e escritórios, por exemplo, a lixeira deve ser esvaziada, pelo menos, uma vez ao dia. Nos ambientes domésticos, como quartos e outros cômodos, deve-se esvaziar a lixeira uma vez a cada 2 dias, no mínimo. Outro tipo de escolha seria pelo tipo de material que elas são produzidas. As lixeiras recicláveis podem ser de diferentes materiais. As lixeiras de plástico são as mais comuns e mais acessíveis. Já as de inox são mais sofisticadas e, em geral, mais caras. Existem ainda, no mercado, lixeiras em fibra, porcelana, polietileno, ferro, entre outros materiais. As fabricadas com polietileno, atualmente, são as mais procuradas em razão da alta durabilidade e flexibilidade, já que podem ser deixadas ao sol e são de fácil limpeza. Existem tipos de lixeira com pedal, muito conhecidas. Elas são opções bastante utilizadas em ambientes com alta movimentação de pessoas, como escolas, hospitais, faculdades, áreas de alimentação. Essas lixeiras são produzidas com material resistente e são capazes de colaborar para a organização, segurança e limpeza dos ambientes. O acionamento da tampa, pelo pedal, é uma vantagem higiênica, pois evita o contato das mãos das pessoas com o lixo. Outro tipo são as lixeiras com tampa basculante. Além de ter um design moderno, ela evita que o lixo fique exposto ao tempo, ao sol e à chuva, gerando odores. E inibe o desenvolvimento de bactérias e fungos, atraindo ratos e insetos. Outro modelo seriam as lixeiras com tampa flip-top. O estilo de tampa flip-top é aquele que permite o descarte do material sem tocar os resíduos no interior do cesto. Este modelo serve também como suporte para saco de lixo. São lixeiras recicláveis que podem ser usadas em projetos de coleta seletiva de lixo em empresas e escritórios. Por fim, qual seria o tipo ideal de lixeira para cada local? Nos escritórios e salas comerciais, de um modo geral, indicamos as lixeiras de tamanhos menores,
Modelo sem tampa por ser mais funcional e facilitar o dia a dia. Já nos hospitais e clínicas médicas, a preferência seriam as lixeiras com pedal e as lixeiras com tampa. Para os ambientes externos, sejam quais tipos de empresas e segmentos, o ideal seriam assim: lixeiras maiores com capacidade entre 60 e 100 litros, com tampa basculante, e que fossem lixeiras seletivas, com indicações dos resíduos a serem descartados. Dicas importantes. Por fim, duas dicas importantes para você. Independente do modelo de lixeira escolhida para o lixo reciclável, é de extrema importância que ela seja preservada, conservada, limpa e higienizada para evitar a proliferação de insetos e animais e possíveis contaminações. O acúmulo de resíduos pode gerar incômodos, por isso, uma lixeira bem cuidada é fundamental para evitar situações desagradáveis. Crie um protocolo para higienizar suas lixeiras. Conte com nossa empresa para te ajudar a definir o produto e o modo correto de realizar tal procedimento. Sabemos também que uma atitude consciente em relação ao lixo inclui a escolha adequada do saco de lixo. É preciso checar o tamanho correto da lixeira e do saco, e optar por produtos que tenham responsabilidade social e ambiental. Assim, o saco de lixo para lixeira reciclável deve ser resistente e ecológico, ter robustez para evitar rasgos e vazamentos, ao mesmo tempo em que sua composição deve afetar, o mínimo possível, o meio ambiente. Bem, esperamos que as informações compartilhadas aqui tenham sido úteis. E, já sabe, conte sempre com a nossa empresa para ter em mãos as melhores soluções em limpeza e desinfecção empresarial e comercial. Até o nosso próximo podcast!